Mas a sua mãe, a minha ex-sogra, um belo dia, o sofredor, né? Vamos dizer assim, porque ele sofria muito. Ela humilhava ele diariamente. Ele fazia parte de uma igreja evangélica, que eu não sei dizer para vocês o nome. E tinha história de revelação, de pegar a Bíblia e falar assim: o que o Senhor tem para revelar para mim? Pum, abria a Bíblia, fechava o olho e pum, abria a Bíblia. Onde colocava o dedo, seria a revelação de Deus. Abriu a Bíblia e colocou o dedo lá em cima, tá lá: Caim matou Abel. Opa, o Senhor me revelou uma solução para os meus problemas. Porque ele ficou assim, para quem entende, um viúvo vivo durante mais de 10 anos. Situação muito desagradável para qualquer um. Mas por ele ser crente, vamos dizer assim, não pode divorciar, tinha que viver daquele jeito, daquela maneira, né? Então ele lia na Bíblia que o pecado que você comete com o corpo, ou seja, um adultério, uma relação extraconjugal, ele arranjar alguém, ele estaria pecando contra o Espírito Santo, um pecado que não tinha perdão. E na mentalidade dele, ele então começou do jeito, da maneira dele, clamar a Deus e tal, e com aquele espírito de revelação, né? Que eu não aconselho a ninguém a fazer isso, que não é assim que Deus se revela a nós. Eu sei que Deus se revela a nós através da natureza, Deus se revela a nós através da Bíblia, Deus se revelou e revelou para nós através de seu Filho Jesus Cristo, quando veio, nasceu e viveu aqui nessa terra. As formas como Deus se revela a nós. Não é abrindo a Bíblia e dizendo que tem revelação durante a noite aí, por isso, por aquilo, e chega na igreja dizendo que está profetizando. Eu não creio nisso. Me desculpe se tem alguém que crê, mas é um perigo isso aí. Porque tem muita coisa na Bíblia que Jesus ensinou e falou assim: pelos seus frutos os conhecereis. É claro que tem o preto, tem o branco. Tem o falso, tem o verdadeiro. Se tem o profeta falso, tem que ter o profeta verdadeiro, né? Não sei se ainda há necessidade de ter profeta hoje em dia, na nossa época. Já houve muitos no passado, né? Que precisava do profeta chegar para chamar a atenção, dar um puxão de orelha no povo de Deus, para afastar dos caminhos maus e ir para os caminhos do bem, né? Então é muito perigoso esse negócio de revelação. Mas ele chegou então nessa revelação de abrir a Bíblia ali, Caim matou Abel. Chegou, trouxe um dinheirinho, chegou para ela: aqui, eu trouxe um dinheiro para você. Quando ela virou as costas e foi guardar o dinheiro no quarto, ele chegou por trás e desfechou 38 facadas, tirando a vida dela. E dali ele saiu, foi direto para a delegacia, e na delegacia ele chegou: me prende porque eu matei uma porca, acabei de matar uma porca. Dessa maneira, estou dizendo as palavras dele. Ninguém acreditou, porque ele era um homem trabalhador, um homem honesto, um homem da classe pobre, mas não era costume fazer nada errado, né? Aí ele foi de bicicleta, foi para a cadeia, chegou lá: abre a porta aí, me prende porque matei uma porca. Eles riram do que ele estava falando, ele falou: tô todo sujo de sangue. Aí ele confessou, falou: não, eu matei minha companheira, minha mulher. Me prende, senão eles vão me matar. Aí eles abriram, ele entrou para a cadeia e ali ficou. Não teve júri para ele, não teve julgamento. Constataram que estava louco. E morreu louco. Morreu. Ele ficou bastante tempo na penitenciária de Neves. E dali, quando voltou para a cidade, ele não falava coisa com coisa. Mas por que eu estou contando isso? Coisas que aconteceram na família onde eu entrei, onde eu escolhi a mãe dos meus filhos, e uma escolha dessa forma. Eu, de pirraça, em primeiro lugar, com vontade de sair de casa, em razão que eu não tinha liberdade, não tinha a vida que eu sonhava com meu pai, muito sistemático.
quando meu pai chegava em casa, escutava o barulho do caminhão, quando eu não estava trabalhando com ele, toda a família tremia. Tremia, igual o cachorro. Quando treme, tem medo de apanhar e entra debaixo da mesa, debaixo da cama, se esconde, assim a gente fazia. Infelizmente, né, nós vivemos uma época dura em que muitos pais não precisavam bater em ninguém. Com um olhar, você já sabia o que ele estava expressando, o que ele estava dizendo, né? Então, gente, esse é o resumo de por onde, como tudo começou. A minha vida começou assim, nesse casamento, namoro, casamento, por vontade de sair de casa e pirraça em razão do trato que a ex-sogra fez comigo e fez com a própria filha. E falando no toca-fita, que eu estou dizendo, esses amigos fizeram muitas vezes perguntas para ela. Fulana, Mivade é o amor da sua vida? Ela desviava o assunto, falava qualquer coisa, mas nunca falou se gostava de mim ou não, se me amava ou não. Que amar é muito mais do que gostar, né? Mas ela não respondia. Desviava o assunto e não respondia. E eu assisti isso. Era para mim a ficha ter caído e procurado pensar melhor, né? Mas eu preferi seguir adiante. E para mim eu estaria junto até hoje, se não fosse a escolha dela. Que em 1994, quando a moeda brasileira, que já trocou de nome tantas vezes, primeiro era conta de réis, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, voltou para cruzeiro e em 94 mudou para real, no plano real. Foi um ano muito difícil para mim, que eu trabalhava, nessa época eu tinha 45 funcionários que trabalhavam para mim, 6 caminhões transportando carvão, eu produzia carvão. Eu tinha um acordo com os fazendeiros, pegava as matas, as florestas e produzia o carvão e plantava o capim braquiária para eles em troca. Era liberado, gente, isso tudo era com o consentimento da lei, do IBAMA, tinha que ter licença e fazia tudo isso para poder ganhar o pão de cada dia. Em 94, quando mudou para o real, a siderúrgica que eu trabalhei 15 anos com eles, uma companhia muito pontual no pagamento, em tudo, ela faliu, simplesmente faliu, me deu prejuízo na época, foi avaliado a dívida em dólar, porque eles produziam, o que eles estavam produzindo era o contrapeso da empilhadeira. Na América eles chamam de forklift, aquela empilhadeira que pega, hoje em dia, carregar e descarregar um caminhão, está se usando mais isso do que no chapa, né? Pessoa que vai descarregar e carregar. E eles recebiam em dólar, e eles não conseguiram mais controlar a situação, porque eles recebiam, o dólar passou a valer 80 centavos, quem é desse tempo lembra, e eles recebiam em dólar para pagar em real. Então houve um descontrole muito grande na economia e eles não conseguiram acompanhar isso aí. E faliram. E no meio dessa história me levaram 120 mil dólares. Era dinheiro, gente, que dava para comprar uma carreta na época. Uma carreta Scania, da qual eu tive também 3. Novinha, zerada, com carreta e tudo, ainda sobrava dinheiro. Esse eu não sei quanto custa um Scania zero hoje, mas esse foi o dinheiro que eu perdi. E junto com essa perca, o ombro que eu gostaria de ter para chorar, para me apoiar, porque essa turma que trabalhava comigo era gente que trabalhava na roça, gente que trabalhava braçal, gente que eu dei todo o apoio de ensinar a dirigir, de engatinhar, de começar do zero e fazer deles profissionais. E a maioria deles, quando chegou essa hora mais dura da minha vida, foram se aproveitar da lei do nosso Brasil, né? Que é a desgraça desse país, me desculpa a expressão, a desgraça do Brasil é isso. Por que não usam a lei dos Estados Unidos, que lá a pessoa ganha por hora?
e não tem esse compromisso com ninguém. E eu trabalhava numa companhia lá, trabalhei durante 6 anos numa empresa, numa companhia, que chegaram para mim na segunda-feira e falou assim: olha, Mivar, nós temos uma péssima notícia para você, falando em inglês. Ah, o que foi? Eu falei: nós gostamos, nós amamos você, o seu trabalho e tudo mais, mas sexta-feira é seu último dia aqui, isso numa segunda-feira. Isso foi em 2007, nos Estados Unidos. Eles não têm compromisso. Trabalha por hora. E se você quiser sair do trabalho também, você não suja seu nome. Eu não vou dizer assim, no trabalho de motorista, por exemplo, as pessoas que querem contratar um motorista, eles querem a pessoa de confiança, uma pessoa que não vai te deixar na mão. Seria isso. Mas na construção, o ajudante em geral, não tem esse compromisso. Se não gostou do trabalho, sai, vai procurar outro e assim por diante, né? E não tem negócio de pagar depois, porque a pessoa que trabalha para mim, eu tenho aqui o meu caseiro aqui, que se eu pago para ele o salário mínimo, ele recebe todo mês o que ele está ganhando. Ele concordou em ganhar aquele dinheiro, porque depois de um ano, eu tenho que pagar ele, se ele me levar na justiça, ele recebe 3, 4 vezes mais do que aquilo que ele recebeu durante o ano. Que os advogados, carniços, urubus, os que ganham dinheiro para aproveitar da fraqueza das pessoas, me desculpa se tem algum advogado aí assistindo isso aí que sabe do que eu estou dizendo. Inclusive aqui o meu caseiro aqui me pediu, quando estava com a carteira assinada, falou: ô Mivade, está muito difícil a situação, sei que a despesa está alta, essa terra não dá renda para isso. A carteira assinada, no final de um ano, você paga, se você paga um salário mínimo, é como se você pagasse 2, quando vai juntar férias, 13º, tudo que a lei te cobra, mais contabilidade, o contador todo mês. Final do ano o contador me cobrava 600, 700 reais, diz que é 13º do contador, da contabilidade. Eu sei que juntando o pacote todo é como se fosse 2 salários mínimos. Aí então ele falou assim: olha, dá baixa na minha carteira, eu já posso requerer o seguro-desemprego e depois a gente vê como fica daqui para frente. Nós arranjamos uma sociedade aqui na terra e tudo bem. Aí resolvi com ele, fiz com ele, ele pegou o fundo de garantia, o que deu, e mais 4 meses, né, do seguro-desemprego. E por que eu estou contando isso? Falando dos advogados. Aí quando ainda estava recebendo o seguro-desemprego, advogados começaram a ligar aqui no telefone dele, querendo conversar com ele, querendo falar para ele. Falar o quê? Falar que ele tinha direitos para receber dinheiro, tirar dinheiro de mim, que tinha insalubridade, que ele trabalhava hora extra para tirar leite, você acorda antes das 7, que tinha direito porque aplicava remédio para matar os bernes das vacas, carrapato, e às vezes aplicava remédio para matar os matos aí no meio da pastagem, e tudo isso dá dinheiro e vai somando e somando e somando, e arruma testemunha falsa. Você pode ter 20 testemunhas certas, 20 testemunha verdadeira. Uma testemunha falsa destrói toda a verdade, cai tudo por terra para eles arrancar dinheiro do pequeno produtor, o grande, seja lá o que for, o empresário. Essa é a lei de merda do nosso Brasil. Porque eu lembro que no governo anterior, o presidente ainda deu a chance na pandemia de ter o livre diálogo do patrão com o seu empregado, o seu funcionário, de ter acordo para ninguém parar, para ninguém passar fome, para não ter desemprego. Ter liberdade, isso, liberdade de combinação, igual aconteceu aqui com eu e o meu caseiro aqui. Nós nos damos muito bem. Hoje ele ganha aqui, o leite é dele, então ele faz mais do que o salário, mas tudo de comum acordo e combinando das coisas tudo legalmente, né? Mas é isso, gente, nós vivemos num mundo mau, um mundo perverso, onde fazem leis e emendam essas leis a cada dia para destruir a cada um de nós, porque isso não faz bem para ninguém. A minha vida foi destruída
nessa época. Eu não sei, eu não tenho, hoje eu consigo falar sem chorar. Mas há uns anos atrás eu não conseguia, chegava nessas alturas, eu não conseguia ir adiante. Porque quando eu precisei de um ombro para chorar, porque estava aí as pessoas fazendo fila, pessoas que eram amigas minhas, igual disse, pessoas que eu dei a liberdade de se transformarem em profissionais. Gente que trabalhou na Itapemirim, na empresa São Geraldo e em outras mais, que se profissionalizaram, mas fizeram fila nessa época querendo arrancar dinheiro do Mivardão. E eu tive que trabalhar 2 anos e meio no transporte na estrada, vendi os caminhões pequenos que tinha e fui para a estrada trabalhar no transporte para fazer dinheiro para poder pagar essa turma. E no meio disso, a companheira na época tinha 20 anos já, só que a minha vida acabou a partir dos 14 anos mais ou menos de vida a 2. Eu também estava sendo um viúvo vivo. Da mesma forma, da mãe dessa pessoa vivia, aconteceu a mesma coisa comigo. Não tinha diálogo comigo, não tinha nada. A gente tinha casa na praia, tinha tempo para passear, tinha de tudo para viver uma vida legal. E quando aconteceu essa tragédia, na mudança dessa moeda, que esse pessoal fez fila para tirar dinheiro de mim, ela observava aquilo e ficava pensando, o dinheiro vai acabar, nós vamos ficar na miséria. Aí, um belo dia, no café da manhã, sem nenhuma briga, sem nenhuma discussão, eu tinha chegado tarde do trabalho, eu tomando café na mesa, chegou e jogou uma carta que o Banco do Brasil mandou, jogou uma carta lá assim, a carta caiu em cima da mesa, eu abri, o banco estava lá, dizendo lá, mais uma vez, né? Foi a última carta que eles mandaram, que não era mais para usar cheque, talão de cheque, porque a conta estava no vermelho. Tinha naquele tempo, chamava o cheque ouro, que tinha um limite lá, né? Até bom, porque a movimentação financeira era alta. Mas o limite estava ultrapassado, porque eu estava com mais de 10 cheques sem fundo da empresa que eu trabalhei, que eu perdi esse dinheiro. E essa empresa tinha o nome de Fertimetal Metais. Se tem alguém de Governador Valadares que conheceu essa empresa, para saber o nome dessa empresa, que faliu e eu perdi todo esse dinheiro. E aí, quando ela olhou, eu só perguntei assim, agora você acredita que não é para soltar mais cheque? A gente só está passando uma crise. Se a gente vender alguma coisa que a gente tem, a gente recupera, a vida continua, a vida segue. Não tem mais dinheiro para gastar, eu quero separar, eu quero o divórcio. E não teve jeito. Eu esperei 8 meses e 20 dias, exatamente. Até o dia que eu preguei o último sermão e lutei com força, buscando ali a consolidar e chegar a um acordo, mas não tinha jeito. Nesse dia eu aproveitei, teve uma conferência em Uberaba, e meus filhos foram para lá, nessa conferência que teve lá, da nossa igreja, que foi até o pastor Alejandro Bulhon que estava lá. Eles foram lá nessas conferências. E eu aproveitei então, que a gente estava a sós, né? E tentando de toda forma conciliar as coisas e falar para ela, falei, agora a gente está numa idade de aproveitar o que a gente fez. Tinha uma casa que eu tinha construído uma piscina em cima do meu escritório, na segunda laje. Segunda na primeira, que a primeira é o piso, né? No segundo piso, em cima do escritório, uma piscina para as crianças se divertirem, tomar um banhozinho. A casa que foi construir lá pensando do Mivardinho morar, mas ele está na América, ele não deu certo meus planos, né? Então é assim esse mundo. A gente faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. E as colheitas também que a gente faz é de acordo com aquilo que a gente planta. Então, eu não vou entrar em mais detalhes de tudo que aconteceu, das cenas que eu via, que eu assistia na casa dessa jovem, e eu entrei de gaiape. E no final, o ombro que eu ganhei para chorar foi um chute bem forte naquele lugar que dói bastante, tá? Dói bastante. Caí em depressão,
Fiquei 3 anos para curar dessa depressão. E aí começa a outra parte, outra sessão, que no próximo episódio eu vou contar para vocês, que isso aí faz parte daquilo que eu falei, pedindo para ninguém que está na América ou pretende ir para lá, um alerta para não fazer, para não levar ninguém para a América, não financiar ninguém para a América. Esse assunto ainda vai voltar à tona, é no próximo episódio, tá? Que faz parte da continuação disso aí, porque aí teve a separação, e nessa separação, o bobão aqui, né, novamente, sem buscar a Deus, fui procurar felicidade com meus próprios braços, com minha própria cabeça, da minha maneira errada outra vez. Errei de novo. Então, gente, olha, o conselho que eu deixo aqui, finalizando esse vídeo. Nunca, nunca, todo pai deve aconselhar o seu filho, a sua filha, para não casar por motivo errado, porque não vai dar certo. Nunca deu e nunca vai dar. Correto? Um abração para vocês. Nem sei quantos minutos já estou falando aqui, mas que Deus abençoe e que ilumine a juventude hoje, que hoje as coisas estão muito piores, né? Hoje, por muito menos, o namoro de hoje está totalmente do que naquela época, né? Já ficam juntos. Na América, então, quando eu vivia lá, eu ficava observando como que era a vida lá, os pais, permissão total dos namorados dormirem na própria casa do namorado, da namorada, aquela liberdade total, 100% de liberdade para tudo. Então, não sei, é diferente. Mas as consequências também chegam, né? Então é isso, minha gente, que Deus possa iluminar a cada um que por um acaso ouviu esse áudio, esse vídeo, ouviram as minhas palavras, melhor dizendo, né? Que é uma experiência de vida, como tudo começou tudo errado. Começou tudo errado e terminou errado. Hoje eu falo com ela, não somos inimigos, e mora na casa que eu deixei para ela, e tá lá, cuidando do meu filho. Roga a Deus por ela, para dar saúde para ela, para o meu filho, que é autista. Mas o meu apelo aqui e desejo é que para ninguém fazer a merda que eu fiz, para não começar errado, para não dar erro no final da vida e você sofrer como eu sofri. Que não foi brincadeira não. A gente, quando chega nesse ponto, a gente tem vontade de morrer. E muita gente suicida. Muita gente, quando chega ao ponto que eu cheguei, muitos matam a pessoa, procuram ver, descobrir traições, o que está acontecendo, o que está rolando, e matam e suicidam. E acontece, vocês sabem do que eu estou dizendo, quantas tragédias têm acontecido nesse mundo em consequência de escolhas erradas. Mas que Deus possa iluminar mesmo a sua mente, que você está me ouvindo, para alertar outras pessoas, né? Para não fazer isso. Buscar orientação do Papai do Céu, para não fazer as escolhas erradas, para depois colher sérias consequências na qual eu colhi. E eu colhi 2 vezes, viu? 2 vezes. Aí tentei resumir o máximo na primeira, e próximo episódio vai vir a segunda, tá bom? Um abração, fique com Deus. Olha, já está, eu nem sei se está dando para ver mais alguma coisa aqui, já está, a noite está chegando. Quem vai assistir hoje, no resto do sábado ou no domingo, um bom final de semana, e se for durante a semana, uma boa semana, né? Um ótimo dia, e que Deus lhe abençoe. Um abração do Mivardão.